Muito bem, gente. Aqui é o professor Ricardo Moraes e hoje vamos trabalhar frações e números decimais. Vamos lá. Dê uma pausa no vídeo e em seguida a gente vai tirar as dúvidas. Muito bem, com certeza você conseguiu fazer. A questão diz assim: uma caixa d'água com capacidade de 1000 litros está totalmente cheia. Uma pessoa pega dessa caixa 1/4 dessa capacidade. Podemos afirmar que essa pessoa pegou alternativa A, B, C e D. Então vamos lá. Galerinha, é o seguinte: toda vez quando você tem uma fração envolvida, o que você vai fazer? Você vai tirar 1/4 de 1000 litros, que corresponde à capacidade que essa pessoa pegou, beleza? Então, como é que a gente vai trabalhar? E esse tipo de resolução aqui, ele cai muito nas provas da IBFC. Então, vamos lá. Você tem a capacidade de 1000 litros. E agora eu vou tirar 1/4. Como é que eu faço? Simplesmente eu vou fazer a multiplicação de 1000 com 1/4, que representa essa fração. Olha aí como é bem simples. Eu vou dividir 1000 por 4. Aí eu tenho 1000 dividido para 4 é igual a 250, multiplicado por 1 vai ser igual a 250 litros. Então, 1/4 de 1000 litros corresponde a 250. Uma outra maneira também de você fazer era você trabalhar a forma geométrica. Você tem aqui o total da capacidade, que representa 1000 litros, certo? E você vai dividir em 4 partes essa capacidade. Então, observe aqui, ó, que 1/4 representa apenas esse bloquinho aqui, tá? Então, você teria 250, 250, 250 e 250. Você tem duas maneiras de você resolver essa questão, tá? No mais, alternativa B. Vamos lá para a segunda questão agora. Dá uma pausa no vídeo e resolva. Então, vamos lá, galerinha. Diz assim a questão. Se A é igual a 2 e B é igual a 4, o valor da operação 1 sobre A menos 1 sobre B equivale a alternativa A, B, C ou D. Então vamos lá. Eu vou colocar essa expressão para cá e vamos entender o seguinte. Aqui na questão, o A vale 2 e o B vale 4. Então simplesmente vamos substituir aqui, ó, na fração. O A vale 2 e o B vale 4. E agora, o que nós vamos fazer? Olha só. Quando você tem frações com denominadores diferentes, quem são os denominadores? São esses números aqui, ó, na parte de baixo, certo? Aqui você tem os denominadores e aqui você tem os numeradores, tá? Certo? Então, numerador em cima e denominador embaixo. Agora, vamos lá. Quando você tem denominadores diferentes, você tem que tirar o M, MC, nesse caso de 2 e 4, certo? Beleza? Então vai ficar assim, ó, 2 e 4. Essa linha aqui representa a divisão. Então aqui vai ser por 2. 2 por 2 é 1. 4 dividido para 2 é 2. Aqui vai ser por 2. 2 por 2 é 1. E agora você vai multiplicar. 2 vezes 2 é igual a 4. Agora vamos entender o seguinte. Vou pegar essa fração, vou colocar para cá, certo? E aqui, ó, passo uma linha, o MMC deu 4, vou colocar bem aqui. E agora como é que você vai fazer? Olha só, você vai fazer o seguinte. Esse MMC, que é o 4, você vai dividir por 2. E o resultado você vai multiplicar, certo? Por 1. Então vai ficar assim, ó. 4 dividido para 2 é igual a 2. 2 vezes 1, 2. Aqui menos. A mesma coisa aqui, ó. Você vai dividir e o resultado você vai multiplicar. Então, tenho 4 dividido para 4, 1, 1 vezes 1, 1. E agora, eu tenho 2 menos 1 sobre 4. 2 menos 1 vai ser 1 dividido para 4. Então, está aqui o resultado da questão. Logo, seria a alternativa A. Tudo bem? Agora, você presta bem atenção nesse macetinho que eu vou ensinar para vocês, certo? Olha só, eu vou colocar aqui em cima, que é para a gente separar as coisinhas aqui. Eu tenho aqui, ó, 1 sobre 2 menos 1 sobre 4. Quando você tiver duas frações, aqui você tem a primeira e aqui você tem a segunda, com denominadores diferentes, certo? Olha aqui, denominadores diferentes. O que você vai fazer? De uma maneira direta e rápida, você vai fazer o seguinte.
Presta bem atenção aqui, ó, certo? Você vai multiplicar cruzado esse com esse com esse e esse com esse. Então vamos lá verificar como ficou. Eu tenho aqui, ó, 4 multiplicado por 1 é 4. Aí, olha só, menos 2 vezes 1, 2, sobre 2 vezes 4, 8. Olha só como foi bem rápido, né? Agora eu tenho 4 menos 2 vai dar 2, dividido para 8. Bem, aqui você vai chegar na fração irredutível. Qual é essa fração irredutível? É a forma mais simples da fração. Então aqui, ó, vou dividir por 2 e aqui também eu divido por 2. Logo, eu tenho 2 dividido para 2 é 1. 8 dividido para 2 é igual a 4. Então, de uma forma rápida, você vai utilizar na prova de concurso essa forma aqui. Vamos lá para a terceira questão agora. Dá uma pausa no vídeo e resolva. Então, vamos lá. A questão diz assim. Um tanque possui 3/4 de sua capacidade preenchida com água. Então, esse dado aqui ele é importante para a gente. Então, 3/4 da capacidade está preenchida com água. Se 2/3 da capacidade é retirada do tanque, aqui esse dado é importante. A fração que representa a quantidade de água restante em relação à capacidade total do tanque é... Então, vamos lá, galerinha, olha só. Presta bem atenção no que eu vou fazer agora, tá? Você não sabe a capacidade total desse tanque, o problema não te deu. Então, para você ter uma resolução mais simples, vamos atribuir uma capacidade aqui para esse tanque. Vamos falar que essa capacidade é igual a 1000 litros, certo? Então, tenho aqui, a capacidade desse tanque é igual a 1000 litros. Na primeira parte do problema, ele fala que esse tanque ele está preenchido com 3/4 de sua capacidade. Então, esse daqui é o total, 1000 litros, e agora ele está preenchido apenas com 3/4. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar 3/4 de 1000. Olha só como eu vou fazer agora. Então, vou colocar aqui, ó, está preenchida, certo? Com 3/4. Então, vai ficar 1000 vezes 3/4. Agora, eu tenho aqui, ó, 1000 dividido para 4 é igual a 25. 25 multiplicado por 3 vai ser igual a 750 litros. Então, esse tanque aí, ele está preenchido com 750 litros. E perceba que eu atribuí uma capacidade de 1000 aí. Legal? Agora, vamos lá. Na segunda parte do problema, ele diz assim, ó. Se 2/3 da água é retirada do tanque, então vamos saber quanto corresponde a 2/3 de água que foi retirada. Então, vou colocar bem aqui, ó. Retirada, tá? Observe o seguinte, dentro do tanque tinha 750 e agora eu vou tirar 2/3, certo? Então vai ficar assim, ó, 750, vou saber quanto corresponde a 2/3, certo? Que eu não sei. Então tem aqui, ó, 750 dividido para 3 vai ser igual a 250 multiplicado por 2. 250 multiplicado por 2 vai dar 500. Então, 2/3 representa 500 litros e esses 500 litros houve uma retirada. Então, quanto restou dentro desse tanque? Vou colocar bem aqui, ó. Quanto foi que restou? Bem, se nesse tanque você tinha um preenchimento de água de 750 e 500 litros foram retirados, restaram quanto? Então, faço aqui, ó, 750 menos 500, isso aqui vai ser igual a 250 litros, tá? Então, dentro desse tanque, você tem um valor restante de 250 litros, certo? Agora, o que nós vamos fazer? Vamos agora trabalhar a questão da resposta, né? Olha só, o que ele quer saber? A fração que representa a quantidade de água restante em relação à capacidade total. Então, aqui você tem o restante, que é 250, e a capacidade total é quanto? É 1000. Então, vamos lá. O que eu vou fazer? Vou pegar 250 e vou dividir por quanto? E vou dividir por 1000, certo? Logo, a gente vai simplificar essa fração e vamos determinar o gabarito da questão. Vou cortar esses zeros aqui e observe o seguinte, 25 é divisível por 25 e 100 é divisível por 25 também, certo? Logo eu tenho 25 dividido para 25 é igual a 1 e 100 dividido para 25 é igual a 4. Está aqui a fração que representa a quantidade de água restante em relação ao total do tanque. Logo,
Alternativa correta, alternativa C. Tudo bem? Então tá aí uma questão muito interessante para você exercitar essa parte aí de fração. Vamos para a quarta agora. Dê uma pausa no vídeo e vamos lá. Então a questão diz assim: Maria comprou uma garrafa de 500 ml de xarope para gripe. Ela utilizou 3/10 do xarope para preparar uma mistura. A quantidade em litros de xarope que Maria usou para fazer a mistura é de... Então, galerinha, simplesmente você vai fazer o seguinte, vai tirar 3/10 de quanto? 3/10 de 500 ml. E vai saber quanto foi a quantidade em litros de xarope que Maria utilizou. Então vamos lá. O que nós vamos fazer? Simplesmente vamos pegar 500 e vamos multiplicar por 3/10, certo? Para sabermos quanto de xarope Maria utilizou. Aqui, olha, você pode fazer de dois modos. Você pode multiplicar 500 por 3 e em seguida dividir por 10. Ou também você pode dividir 500 por 10 e em seguida multiplicar por 3, certo? Então vamos fazer primeiro essa divisão. 500 dividido para 10 vai dar 50. E agora multiplicado por 3 que vai dar 150 ml, tá? Então esse valor aqui representa quanto foi utilizado em xarope. Mas observa que a questão ela quer em litros e você chegou em ml. Então como é que a gente vai fazer? Ora, vamos transformar o que está em ml para litro, certo? Para isso você tem que trabalhar a proporção. 1 litro é igual a 1000 ml, certo? Então você poderia fazer o seguinte, você pode dividir 150 para 1000, tá? Ou então você pode trabalhar com o deslocamento da vírgula. Vou te ensinar de duas maneiras aqui. Então vamos lá. 150 é menor que 1000, então eu vou acrescentar um zero bem aqui e aqui zero e uma vírgula. Agora você tem 1500 dividido para 1000. Você pode cancelar esses dois zeros aqui, que não tem nenhum problema. E aí fica a divisão 15 dividido para 10, que é igual a 1. 1 vezes 10 é 10. 15 menos 10 é 5. 5 é menor que 10. Eu vou acrescentar um zero bem aqui. E agora eu tenho 50 dividido para 10, que é igual a 5. 5 vezes 10 é 50. E 50 menos 50 é nada. Então tá aqui, ó. Cheguei no valor que é 0,15 litros. Agora, por exemplo, você pode trabalhar de outra maneira também. Você vai trabalhar o deslocamento da vírgula. Você tem aqui 150. Então, o que é que você vai fazer? Você vai deslocar no sentido da direita para a esquerda a vírgula. A vírgula se encontra aqui nesse ponto e vamos deslocar três números. Então, tem aqui, ó, o primeiro, o segundo, o terceiro. E aí, olha só a vírgula bem aqui. E aqui você coloca um zero. Logo, o número formado é 0,15. Esse zero aqui, ó, nessa última posição, ele não tem valor algum. Então, duas maneiras de você encontrar a transformação. Logo, seria a alternativa B. Com certeza você conseguiu resolver a questão. Vamos para a próxima. Dá uma pausa no vídeo e resolva. A questão diz assim: uma herança no valor de R$600 foi repartida em 3 irmãos, de modo que o primeiro irmão recebeu 2/5 do valor. O segundo irmão recebeu 120 mil e a terceira irmã o que sobrou. A razão que representa o quanto do valor total a terceira irmã recebeu equivale a alternativa A, B, C, D ou E. Então vamos lá por parte aqui, galerinha. Olha só. Primeiro irmão. Eu tenho aqui um valor de R$600 mil. Vou tirar 2/5 desse valor. Ou seja, eu vou multiplicar pela fração 2/5. Tá? Agora você presta bem atenção como eu vou resolver isso daqui. Olha só. Você tem 600 mil, né? Você vai pegar 60 e vai dividir por 5. E depois só acrescentar esses 4 zeros aqui. Muito simples. Então, tenho aqui, ó, 60 dividido para 5 é igual a 12. E você tem 1, 2, 3, 4 zeros, né? Então, vou colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4. E agora vou multiplicar por quanto? Vou multiplicar por 2, certo? Bem, como é que vai ser isso daqui? 12 multiplicado por 2 vai dar 24. E eu vou acrescentar esses 4 zerinhos aqui, ó. 1, 2, 3, 4.
logo o primeiro irmão recebeu 240 mil reais. Agora vamos saber quanto o segundo irmão recebeu, tá? O que a questão diz? O segundo irmão recebeu 120 mil, então vou colocar bem aqui, ó, 120 mil. E a terceira irmã, ela recebeu o que sobrou. Então vamos lá, somando 240 mil do primeiro irmão com 120 mil do segundo, eu tenho aqui 0, 0, 0, 0, 4 mais 2, 6, 2 com mais 1, 3. Eu tenho 360 mil. Como a irmã vai receber o que sobra, então como é que eu vou trabalhar agora? Simplesmente eu vou pegar 600 mil e vou diminuir com 360 mil, que é o que sobrou. Legal? Aqui vai dar 0, 0, 0, 0. 0 é menor que 6, vou emprestar uma unidade para o 0, fica 10. 10 menos 6 é 4. E emprestei uma unidade do 6, ficou 5. 5 menos 3 vai dar quanto? Vai dar 2. Então, a segunda irmã, ela recebeu 240 mil reais. Tudo bem? Agora, vamos lá. O que a questão quer que você determine? Olha aí, vamos lá para a questão. A razão que representa o quanto do valor total a terceira irmã recebeu equivale a. Então, a questão quer saber qual a fração que representa o que a terceira irmã recebeu em relação ao total. Já determinamos aqui o valor que ela recebeu, que foi 240 mil. E agora vamos saber a fração que representa isso daí. Como é que eu faço? Vou pegar 240 mil e vou dividir por quanto? Pelo valor total da herança que foi dividida, que nesse caso foi 600 mil. Pronto, basicamente isso. Então, galerinha, é sempre isso. Quando ele pedir a razão, não pode esquecer que o denominador, que é o número que está embaixo, vai ser representado total, tá? E o numerador que está sendo representado em cima é a parte, tá? Nesse caso, é a parte que a terceira irmã recebeu. Legal? Agora vamos lá fazer essa simplificação. Eu tenho 0 em cima e 0 embaixo, eu posso cancelar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, aqui também 4 zeros, 1, 2, 3, 4 zeros, certo? E eu tenho 24 dividido para 60. Bem, agora a gente vai simplificar esses números aqui, certo? Então tem aqui, ó, 24 dividido para 60. Qual é o número que divide 24 e 60 de forma simultânea? Seria qual? Seria o 6, né? Seria o 6 em cima e 6 embaixo. Então tem aqui, ó, 24 dividido para 6 é igual a 4, 60 dividido para 6 é igual a 10. Percebo que 4 e 10 são números que são divisíveis por 2 para eu chegar na fração irredutível, ou seja, aquela fração que é a mais simples possível. 4 dividido para 2 é igual a 2 e 10 dividido para 2 é igual a 5, tá? Então tá aqui a fração que representa a parte que coube a terceira irmã, tá? Logo, a alternativa A. Muito bem, vamos para a sexta questão agora. Dá uma pausa no vídeo e resolva. Bem, eu acredito que você conseguiu resolver. Vamos lá verificar o que diz a questão. O Birajara saiu para caçar e levou com ele um arco e 25 flechas. Como ele é um bom caçador, usou apenas 1/5 de suas flechas. No retorno para a aldeia, das flechas que sobraram, ele emprestou 1/4 delas para o outro caçador. Podemos dizer que o Birajara retornou para a aldeia com A, B, C, D ou E. Então vamos por partes aqui, certo? O total de flechas representa 25, né? Então vou colocar bem aqui, ó. Total de flechas é igual a 25. Ele usou 1/5, então vamos colocar bem aqui. Ele usou 1/5, então vou tirar 1/5 de 25. Simplesmente eu vou multiplicar pela fração 1 sobre 5, tá? Divido aqui, ó. 25 dividido para 5 é igual a 5, multiplicado por 1 é igual a 5. Então aqui ele usou 5 flechas, então sobraram quanto? Vamos ver quanto sobrou. Se eram 25 e ele usou 5, 25 menos 5 é igual a 20. Então, sobraram 20 flechas. Agora, vamos saber quanto foi
que ele emprestou, certo? Então, eu tenho aqui 20 flechas. Ele emprestou 1/4. Olha só bem aqui, ó. 1/4. Então, vou multiplicar por 1/4. E agora você vai fazer 20 dividido para 4 é igual a 5. 5 multiplicado por 1 é igual a 5. Então, 5 representa 1/4, certo? Então, vamos saber quanto foi que esse índio, o Birajara, ele ficou, tá? Então, ele ficou com 20, que foi o número de flechas que sobrou, menos o que ele emprestou, e ele ficou com 15 flechas, tá? Logo, seria a alternativa C, beleza? É uma questão bem tranquila, eu acredito que você não teve problema, tá? Vamos para a 7ª questão agora. Muito bem. Essa questão envolve números decimais. Dá uma pausa no vídeo e resolva. Então vamos lá, galerinha. Olha só. A questão diz assim. Ao transmitir dados no computador, um supervisor verificou que era necessário realizar o produto entre os números x, que é igual a 0,333, reticência, né? Ou seja, é uma dízima periódica. Uma dízima periódica é uma repetição, como dá para você perceber aqui. E o y é igual a 0,77 reticência, que também aqui você está diante de uma dízima periódica, uma repetição. Legal? Pois o dispositivo só admitia números na forma fracionária. Nessas condições, a fração correta a ser transmitida é... Então vamos lá, galerinha. O que a gente vai fazer? A gente precisa fazer o produto desses dois números aqui. O que é produto? Produto é uma multiplicação. Só que esse produto aqui, ó, tem que ser na forma fracionária, certo? Esse produto aqui tem que ser na forma fracionária. Agora vamos lá. Então olha só, qual vai ser o nosso trabalho? É transformar esses valores aqui, ó, que estão na forma decimal para a fração. Então, vou te ensinar uma técnica aqui bem tranquila aqui para você entender aqui, tá? Como é que eu vou transformar 0,333 na forma fracionária? Presta bem atenção que isso daqui confunde muitos alunos, tá? Galerinha, é o seguinte, olha só. Observa que esse número, depois da vírgulazinha, você tem o 3, certo? E esse 3, ele se repete, como dá para te perceber aí. Beleza? Então, como é que eu vou transformar esse número na forma fracionária? É muito simples da gente resolver isso daqui. Você vai fazer da seguinte forma. Você vai colocar na parte do numerador da fração, na parte de cima, o número 3. E na parte de baixo, o que você observa? O único número que se repete é o 3. Como dá para te perceber. Então, você vai colocar apenas o número 9, ou seja, o 9 como denominador, ele representa a quantidade de números que vão ser repetidos. Tudo bem? Como, por exemplo, aqui, ó, se você tivesse 0,12. Qual é o período? Ou seja, quais são os números que se repetem aí? É o 12, né? Então, ficaria 12, tá? Quantos algarismos você tem? Você tem o 1 e o 2 que se repete, ó. Olha só. Então, você colocaria quantos 9? Você colocaria 2 9 aí no denominador. Aí ficaria 12 dividido para 9. Se de repente você tivesse 0,145 e assim sucessivamente, como ficaria? 145 na parte do numerador e a parte do denominador, a quantidade de 9 que representa os algarismos que se repetem. Quem são os algarismos que se repetem aqui, ó? É o 1, o 4 e o 5. Então, são 3, né? Logo, eu colocaria 9, 9, 9. Tudo bem? Então, aqui, ó, isso aqui é importante para a resolução desse problema, certo? E agora aqui, ó, como é que vai ser? 7 e o denominador vai ser quanto? Vai ser 9. Pronto. Já transformamos aqui na fração. Essa fração aí é a fração irredutível. Essa fração aí é chamada fração geratriz. Legal? Mas vamos lá. O que nós vamos fazer agora? Vamos fazer o produto que representa a multiplicação de x e y na forma fracionária. Então, tem aqui, ó, 3 sobre 9
multiplicado por 7 sobre 9. E agora, multiplicação entre frações. Como é que eu faço? Multiplico o numerador com o numerador e denominador com denominador. Então, eu tenho aqui, ó, 3 vezes 7 vai dar 21 sobre 9 vezes 9 vai dar 81. E agora vamos lá simplificar essa fração aí para a fração irredutível, que é a forma mais simples das frações. Então vamos lá. 21 e 81. Qual é o número que divide de forma exata esses dois números aí, 21 e 81, de uma forma simultânea? Então 21 ele é divisível por 3, assim também como o 81. Olha só. Logo eu tenho 21 dividido para 3 é igual a 7 e 81 dividido para 3 é igual a 27. Está aqui a fração que eu precisava. Tudo bem? Logo seria a alternativa. Legal? Então, galerinha, basicamente era isso para você fazer aqui nessa questão. Você transformaria o número que está na forma decimal para a fração geratriz, utilizando esse esquema que eu falei para vocês, e depois você faria o quê? A multiplicação. Vamos agora para a oitava questão. Dê uma pausa no vídeo e resolva. Bem, a questão diz assim: ao prestar suporte na manutenção de um computador, um agente censitário verificou que era necessário realizar a soma entre os números x é igual a 0,222 reticência e y é igual a 0,666 reticência, pois o dispositivo só admitia números na forma fracionária. Nessas condições, a fração correta a ser transmitida é... Então, galerinha, é o seguinte: o que você vai ter que fazer? Você vai ter que somar x e y, só que essa somatória aqui, ela vai ser uma somatória na forma fracionária. Tudo bem? Como a questão ela fala para nós aí. Agora, o que nós vamos fazer? Bem, o x, que é igual a 0,222 reticência, tá? Isso daqui está na forma decimal periódica. Nós vamos transformar para a fração geratriz. Bem como o y, que é 0,666, está na forma decimal periódica e vamos transformar para a fração geratriz. Então, como é que funciona essa transformação? Olha, é muito simples, galerinha. Nós vamos analisar qual é o número que se repete aqui. Então, observa que o número que se repete, nesse caso aqui, ó, é o número 2. Então, a fração, você tem o numerador, que é a parte de cima, e o denominador, que é a parte de baixo. Na parte do numerador, o que você vai ter que fazer? Você vai pegar o número que se repete, que é o número 2, certo? E observa que o número que se repete, que é o 2, representa um dígito, certo? Então, um dígito corresponde ao número 9 aqui embaixo, no denominador, certo? Se fosse 2 dígitos, você ia colocar 2 números 9, certo? Como, por exemplo, aqui, ó, 12, 12, 12 e assim por diante. Então, o número que se repete aqui é o 12. Ele tem 2 dígitos, ou seja, 2 algarismos. Você vai colocar 2 números 9 aqui no denominador. Tudo bem? Então, vamos lá. Agora vamos para 0,666. Então, o número que se repete aqui é o 6, na parte do numerador, e na parte do denominador você tem quantos dígitos que se repete? Apenas um, que é o número 6, então você vai colocar o número 9. Pronto, já transformamos na fração geratriz o x e o y. E agora vamos fazer o quê? Vamos fazer a somatória deles. Então, tenho aqui, ó, 2 sobre 9 mais 6 sobre 9. Então, fazendo essa somatória, eu tenho 2 mais 6 é igual a 8. Quando você tem denominadores com o mesmo número, você conserva. E aí você tem 8 dividido para 9. Então, olha, 8 sobre 9 já está na forma irredutível, ou seja, já está na fração mais simples possível, porque não tem nenhum número que divida 8 e o 9 de forma simultânea, né? Então, logo seria a alternativa D. Com certeza eu acredito que você conseguiu resolver. Agora vamos para a nona questão. Bem, a nona questão diz assim: Paula saiu com certa quantia na carteira e gastou 1/3 no cabeleireiro e 2/5 com roupas. Se ainda lhe sobraram,
R$ 400 após esses dois gastos. Então, a quantia que Paula saiu foi de A, B, C ou D. Então, essa questão aqui, ela quer saber quanto Paula saiu para fazer esses gastos aí, certo? Então, vamos lá. Primeira coisa que nós devemos fazer aqui, eu não sei a quantia, né? Se eu não sei a quantia, eu vou chamar de X, certo? Agora, vamos lá. Na primeira parte do problema, a questão fala que ela gastou 1/3 com cabeleireira. Então, tenho aqui cabelo, certo? Ela gastou 1/3 e com roupas ela gastou 2/5 e sobrou R$ 400. Bem, o que nós vamos fazer agora, tá? Diante dessa análise aqui, nós vamos montar uma equação do primeiro grau. Como é que vai ficar essa equação? Olha só. Quando eu somo cabelo, roupa e o que sobra, eu vou chegar a que resultado? Ao resultado da quantia que Paula tinha antes dos gastos, né? Como, por exemplo, vamos imaginar o seguinte, que Paula, ela gastou com cabelo R$ 300, com roupa ela gastou R$ 200 e sobrou quanto? 400. Então, se a gente somar esses valores aqui, eu chego na quantia. Olha só, 300 com mais 200 vai dar 500, 500 com mais 400 vai dar 900. É só um exemplo para você entender. Então, esses valores aqui, expressos na forma numérica, você vai chegar à quantia que ela tinha antes dos gastos. Só que aqui a gente vai trabalhar na forma fracionária. Então, como é que a gente vai colocar esses termos aqui? Então, vamos lá. A questão diz que ela gastou 1/3 com cabelo. Então, tem aqui, ó, 1/3 da quantidade que ela tinha, que a quantidade é X. Então, vai ficar 1/3 de X mais 2/5. Então, vai ficar aqui, ó, 2/5 de X. E sobrou quanto? 400. Então, aqui, ó, R$ 400. Somando esses gastos aqui, eu chego no valor de X, que representa a quantia que Paula tinha. Tudo bem? Então, vamos lá. Agora, o que nós vamos fazer aqui, ó? Observe uma coisa. Nós vamos tirar o MMC de 3 e de 5. Sendo que debaixo do 400 você tem o número 1 e debaixo do X também você tem o número 1. Então, vamos lá determinar esse MMC. Então, tenho aqui, ó. Então, tenho MMC de 3 e 5. Tenho aqui 3 e 5. Aqui vai ser por 3. 3 por 3 é 1. Vou baixar o 5. 5 por 5 é 1. Então, eu vou fazer essa multiplicação e 3 vezes 5 é igual a 15. Agora, o que nós vamos fazer aqui? Ó? Você presta bem atenção, tá? Vou passar uma linha aqui e outra aqui. Vou colocar o 15 dos dois membros, certo? Agora, olha essa passagem. Esse 15 aqui, eu vou dividir com o denominador da fração, certo? E o resultado eu vou multiplicar com o numerador. Beleza? Então, vamos lá. 15 dividido para 3 é 5, e 5 vezes 1, 5x. A mesma coisa eu vou fazer com essa fração aqui, ó, tá? Aí mais 15 dividido para 5 vai dar 3, 3 vezes 2, 6x. Mas vou fazer até agora com esse aqui, ó. 15 dividido para 1 é 15 e 15 multiplicado por 400. Olha só como a gente vai fazer essa multiplicação, certo? Esses dois zeros deixa de escanteio. Então, tenho aqui 4 vezes 5, 20, vai 2, fica 0. 4 vezes 1, 4, com mais 2, 6. Vou acrescentar 2 zeros. Então, 15 multiplicado por 400 é igual a 6.000. E a mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. Vou dividir e o resultado eu multiplico. 15 dividido para 1 é 15. 15 vezes x é 15x. Tudo bem? Bem, o que nós vamos fazer agora? Vamos fazer o seguinte. Presta bem atenção nesse detalhe aqui, ó. Você tem no primeiro membro, que é essa parte aqui, o 15 como denominador. E no segundo membro, que é essa parte aqui, você também tem um 15, que é o denominador. Quando você tem denominadores iguais, você pode cancelar os denominadores. E aí você vai formar essa equação aqui, ó. 5x mais 6x mais 6.000 é igual a 15x. Tudo bem?
E agora você só trabalha essa equação do primeiro grau e determina o valor de x. Então vamos lá fazer essa determinação. Aqui, olha, eu vou somar. 5x mais 6x vai dar 11x, mais 6.000 é igual a 15x. Vamos lá. Esse 11x vem para cá, ele está no primeiro membro, vai para o segundo. Então tem aqui, ó, 6.000 é igual a 15x. Ele é positivo no primeiro membro e para cá ele vem com um sinal contrário, ou seja, vem com um sinal negativo. E eu tenho 6.000 é igual 15x menos 11x é igual a 4x. Esse 4 está multiplicando com x, ele vai passar dividindo, olha só. E agora eu tenho 6.000 dividido para 4. Olha como a gente vai fazer essa divisão aqui, ó. Eu vou pegar simplesmente o 60, e 60 dividido para 4 é igual a 15. E esses dois zeros aqui eu vou simplesmente acrescentar, ó. Então 6.000 dividido para 4 é igual a 1.500. Logo, eu já encontrei o valor que Paula saiu, tá? Ela saiu com R$1.500 e gastou 1/3 com cabelo e 2/5 com roupas e sobraram R$400. Logo, o valor que ela tinha saído foi com 1.500, tudo bem? Então, galerinha, faz as tuas anotações, porque esse tipo de questão aqui ó, é questão clássica, tá? E quando geralmente cai, vem dessa maneira aqui para você trabalhar. Bacana? Vamos para a 10ª questão e a gente finalizar o nosso estudo de hoje. Dá uma pausa no vídeo e resolva. Muito bem, eu acredito que você conseguiu resolver, tá? Vamos lá resolver essa questão. Marlene foi à feira e comprou 2 dúzias de laranja e 1 dúzia de banana. Então esses dados aqui já são importantes, ó. 2 dúzias de laranja e 1 dúzia de banana. O preço da dúzia de laranja é R$6 e o preço da dúzia de banana é 2/3 do preço da dúzia de laranja. O valor gasto por Marlene por esses dois itens foi A, B, C ou D. Então, vamos aqui. Olha só. Você tem laranja e você tem banana. O preço da laranja, o problema diz que é R$6. E o preço da banana, o problema diz que é 2/3 do preço da laranja. Então, como é que a gente vai fazer? Simplesmente vamos tirar 2/3 de R$6 e saber o preço da banana. Então, tenho aqui, ó, 6 multiplicado por 2/3, certo? Olha aqui, 6 dividido para 3 é igual a 2, multiplicado por 2, que vai dar quanto? Vai dar 4. Então, a banana, ela custa a dúzia R$4, certo? Ele quer saber o valor gasto por Marlene por esses dois itens. Então, olha só. O que foi que Marlene gastou? Ela gastou com 2 dúzias de laranja. A laranja equivale a R$6, né? Então, vai ficar 2 vezes 6, que é igual a 12. E ela gastou 1 dúzia de banana. Olha aqui, 1 dúzia de banana é igual a R$4. Então, 1 vezes 4, que vai dar quanto? 4. Somando esses dois itens aqui, eu tenho R$16, que foi o preço que Marlene gastou, certo? Logo, seria a alternativa C. Muito bem, galerinha, terminamos aqui essa aula sobre frações e números decimais. Peço só que você se inscreva no canal, que você compartilhe e principalmente você comente para engajar aqui o nosso canal, beleza? Te espero na próxima aula. Bons estudos e até a próxima.